Podemos nos assentar em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Queridos, a cruz é poderosa. Quando a igreja prega a cruz, ela prega uma mensagem que não é popular. É uma mensagem que fere o coração humano, porque expõe a nossa realidade e a realidade de Deus. Mas ao mesmo tempo, quando pregamos a cruz, nós atraímos aqueles que o Senhor aprouve salvar nesse mundo. Aqueles que o Senhor aprouve salvar. Aqueles que têm o seu coração aberto para Deus, sentem a força pungente dessa mensagem e não podem resistir ao chamado e ao apelo de Deus. A cruz é tão poderosa que ela salvou aqueles que estavam no passado. A Bíblia nos diz que o Cordeiro de Deus, ele foi imolado na eternidade, numa decisão de Deus com Deus. É isso que a Bíblia nos diz, que ele foi imolado no passado, desde a fundação dos séculos. E a cruz bendita, ela tem um lugar na história, 2000 anos atrás, mas ela aconteceu eternamente quando Deus decidiu sofrer para alcançar o ser humano. Quando Deus decidiu sangrar, quando Deus decidiu que romperia com todos os limites para alcançar o nosso coração, alcançar as nossas vidas. E não só foi no passado, como se projeta para o futuro. Várias e várias vezes na história as pessoas tentam dizer assim: o cristianismo vai ser enterrado, está morto. Não fala mais ao coração das pessoas. Os seres modernos, os homens modernos, eles não são mais tocados por essa mensagem primitiva de um Deus que se sacrifica em favor dos seres humanos. E uma vez que eles declaram morto e enterrado o cristianismo, o evangelho, sua mensagem, essa mensagem ressurge com mais força do que nunca em algum canto do mundo, e dali se espalha pelos 4 cantos, conquistando corações. Porque essa cruz é o Cordeiro imolado eternamente desde a fundação dos séculos. Desde a fundação dos séculos, somos profundamente impactados. Glória a Deus, graças a Deus, eu amo essa mensagem. Eu quero pregar essa mensagem até os meus últimos dias. E eu quero que digam, quando eu já não estiver mais nessa terra, esse homem pregou a cruz até o fim. Porque não há outra maneira, não há outro caminho, não há outra mensagem pela qual nós possamos ser salvos. Precisamos ser salvos, nós precisamos ser salvos. Nós somos seres que sem Deus estamos fadados à maldade, à crueldade, ao vazio, à insensibilidade. Quando nos voltamos contra Deus, só nos resta a destruição. Podemos fazer uma gracinha aqui e acolá, podemos nos entreter, mas o final de tudo é o vazio, é o nada, é a maldade, é a crueldade desse mundo. Por isso, tão importante essa mensagem continuar sendo proclamada com toda a fidelidade que ela requer. E nós estamos falando de cura. A Renata começou falando de cura, uma cura física. E nós queremos continuar falando de cura. Mas nós queremos falar de cura espiritual, talvez a cura mais básica da nossa vida, é a cura espiritual. E quando nós recebemos a cura do coração, todas as outras coisas começam a acontecer, e podem acontecer também curas muito
surpreendentes no nosso corpo também. Deus faz coisas extraordinárias. Só que a cura de Deus também pede um remédio amargo. Se você tivesse que se curar de um mal, de uma doença muito terrível, ou uma doença incurável, e Deus dissesse assim: precisa tomar um remédio amargo. O médico dissesse para você: você precisa tomar um remédio muito amargo, muito incômodo. Você não tomaria esse remédio? Sim ou não? Você não faria o tratamento? Isso aqui vai curar, isso vai resolver o teu problema. Todos nós faríamos. Dificilmente nós ficaríamos longe disso. E nós precisamos entender que Deus também nos cura, mas Deus nos dá muitas vezes um remédio amargo, que para nós é amargo, mas que traz uma cura doce para a nossa alma e para a nossa vida. É amargo porque nós temos o paladar perverso, porque deveria ser uma alegria para nós receber esse remédio da parte do Senhor. E é uma palavra que é usada do começo ao fim na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. Essa palavra se chama arrependimento. Arrependimento. Hoje em dia as pessoas falam: eu me arrependo. Tem pessoas que são pegas no flagra, sendo violentos com a sua esposa, por exemplo. Quantos são pegos aí, famosos são pegos, sendo violentos com a sua esposa? Aí as pessoas vão lá, depois que divulgou na internet, todo mundo acabou sabendo. Aí as pessoas vão lá e perguntam: o que aconteceu? Foi um momento impulsivo, mas eu me arrependo daquilo que eu fiz. Mas o arrependimento deles, pela sua própria história, como demonstra, é só a vergonha de ter sido pego. Não é o arrependimento conforme Deus, porque o arrependimento conforme Deus, que é o remédio amargo que Deus demanda de nós, é nos voltarmos para a misericórdia de Deus e dizemos: Senhor, sê propício, Senhor, me ajuda, Senhor, me dá graça, Senhor, me alcança com a tua misericórdia, para que eu seja capaz de mudar, para que eu seja capaz de ser transformado, para que a minha vida seja atingida pela tua bênção. Isso é arrependimento, é voltar-se. Não é fazer um discurso bonito, não é demonstrar choro. Até podemos ter choro na nossa alma, mas isso é muito mais do que um espetáculo público, como um acontecimento dentro do nosso coração. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu preciso de... Porque, vocês sabem, o arrependimento ele é um remédio amargo, porque ele toca numa coisa fundamental da nossa vida, que é o nosso desejo de estar certo. Nós temos uma paixão por estar certos. É uma das coisas mais essenciais dentro de nós. É um problema do ego, central do ego. Não, eu estou certo. Eu quero fazer isso aqui porque eu acho que nós queremos definir o certo e o errado, quando é Deus que define o certo e o errado. Ok? Não é assim? Não somos nós que definimos o certo e o errado. Mas nós, quando vivemos longe da graça de Deus, nós dizemos: eu defino o que é certo e errado. Eu roubei, eu menti, fiz, mas eu achei que estava certo. Para mim está bom, então é o certo. Mas o outro fez contigo, tu não gostou. Mas ele fez contra mim, então ele está errado. É assim que nós somos como seres humanos, nós queremos definir o certo e o errado. E quando Deus diz te arrepende, Ele golpeia dentro do nosso coração algo fundamental. Não, mas eu tenho razão. Eu sei. As coisas, eu tenho a minha maneira. Eu não quero interferências na minha vida.
Muitos de nós até buscamos a Deus, mas não queremos que Deus interfira na nossa vida. Mas Deus, que é o Criador de todas as coisas, que define o que é certo e o que é errado, nos chama para Ele. E nos voltar para Ele não é. Muitas vezes a gente pensa, não, mas isso é tão fácil. Não é fácil para o nosso coração, porque é um remédio amargo. Porque eu dou razão para Deus. Eu mudo completamente. Eu deixo de dar razão a mim mesmo. E eu começo a dar razão a Deus. Deus tem razão em tudo aquilo que Ele declara sobre mim. Deus tem razão em tudo aquilo que Ele declara como caminho de vida. Deus tem razão em tudo aquilo que Ele me diz que eu devo fazer. Deus tem razão em todas as suas opiniões ou em todas as suas declarações e em todos os seus mandamentos. É difícil dizer que o outro tem razão. E é difícil para nós dizermos que Deus tem razão. Quantos nós podemos dizer Deus tem razão? Ô, difícil, hein? Podemos dizer isso de novo? Deus tem razão. Deus tem razão a respeito de tudo. Hã? Vamos dizer de novo, vamos aprender a dizer isso aí. É difícil, né? Vejam como é que é o coração da gente. Deus tem razão a respeito de tudo. Se Deus diz para mim, tu és um egoísta, Fabiano, eu vou brigar com isso? Eu vou brigar, porque eu não quero tomar esse remédio amargo. E Deus tem razão, mas eu quero ter razão. Não, não é bem assim. Quantas vezes, olha só, Deus trabalha nas nossas vidas, hein? Deus não cessa de trabalhar nas nossas vidas. Deus nos mostra coisas na nossa vida. Deus não para de falar com a gente. Deus Ele é tão cheio de amor que Ele fala conosco. Quando Ele fala conosco, mas não é bem assim. A gente, Senhor, fala comigo. Daí Deus vai lá e nos mostra, olha aqui, ó. Olha o que tu está fazendo. Olha os teus caminhos. Olha as tuas decisões. Olha onde tu andas. Nós não, para um pouquinho, não é bem assim. A gente tenta justificar, a gente tenta encontrar uma explicação. É tão difícil nós dizermos, temos uma resposta como a do rei Davi. O rei Davi, um homem escolhido por Deus, ele trai o seu herói de guerra, Urias, com Batseba. E não somente isso, ele manda Urias para frente de batalha para matar ele, porque ele não consegue armar uma situação que faça com que Urias pense que o filho que Batseba tem na sua barriga é do Urias. E como ele não consegue, manda matar. Ninguém vê, mas Deus está vendo. E Deus fala com o profeta. O profeta confronta ele com o seu pecado. E Davi, de uma forma totalmente surpreendente, com poucas confissões que existem na Bíblia, dificilmente os homens aceitam. Eu me lembro de Acabe sendo confrontado por Elias. Elias confrontava ele com o seu pecado, com o seu abandono de Deus, com a sua crueldade, com a sua maldade. E sabe como é que Acabe chamava Elias, o profeta? Aí estás tu, perturbador de Israel. Elias era chamado de perturbador de Israel quando era Acabe que perturbava Israel com todas as maldades que ele praticava. Davi respondeu diferente. Quando Natã o confronta, o profeta o confronta, ele responde com uma frase tão simples. Ele diz: pequei contra o Senhor. Como nossa vida seria diferente
se toda vez que o Senhor falasse conosco, se toda vez que Deus nos mostrasse as coisas, todas as vezes que as coisas ficassem tão claras para nós, a gente dissesse e respondesse: pequei contra o Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, muda a minha vida. Senhor, vem em meu favor. Faz algo no meu coração. Que revolucionário seria, gente, porque eu não estou falando apenas numa dimensão que você está lá no seu lar, naquele momento devocional. Eu estou falando no centro da sua vida, no seu ministério, no seu trabalho, na sua vida familiar, como você toma as suas decisões. Às vezes a gente fica aí, a gente só vai considerar Deus na nossa vida quando as coisas estão dando muito errado. Sabe quando a gente, não é nem quando as coisas dão errado. A gente começa a considerar a hipótese de Deus na nossa vida quando as coisas estão dando muito errado. Elas dão errado e a gente está num beco sem saída. Para onde que eu vou? Eu não tenho nenhuma alternativa a não ser dizer: Deus, tem misericórdia de mim. Olha, algumas pessoas em algumas situações, talvez se Deus desse não, vamos dar uma aliviada nele, a gente já sair. Não, mas eu sei como é que são as coisas. Eu resolvo a minha vida. O ser humano considera a hipótese de Deus só quando ele está contra a parede, ele está num beco sem saída. Aí então ele considera que pode chegar, que ele precisa de Deus. Como é fundamental nós entendermos que se fizermos desse jeito, que se tomarmos esse remédio amargo que Deus demanda de nós, de nos voltarmos para Ele, entendendo que precisamos da sua misericórdia, Ele pode revolucionar o nosso lar. Olha, gente, nós temos muito na nossa sociedade conhecimento. Não falta conhecimento. As pessoas se conhecem hoje, tem psicologia, eu fico surpreso. Às vezes você está nas redes sociais, aí você tem... Às vezes eu vejo até algumas pessoas aqui da igreja, que eu fico olhando aqueles reels sobre psicologia, sobre conhecimento, não sei o quê. Daqui a pouco eu vejo algum irmão da igreja curtiu. Eu digo: opa, que bom que anda por aqui, né? Anda vendo coisa boa. A gente vê coisas boas, a gente faz cursos maravilhosos, a gente entende como nós somos, porque as nossas feridas e tal. Só que há uma dimensão por detrás da ferida, por detrás do conhecimento, que é a dimensão que vai realmente fazer diferença na nossa vida, que é nós olharmos para Deus e dizer assim: Senhor, como eu me meto em confusão, me ajuda. Porque vejam só, todos nós temos feridas, todos nós, não tem ninguém que não tenha tido feridas. Mas existem algumas pessoas que escolheram aprender de suas feridas e fazer o bem. Essas são as pessoas que se voltaram para Deus. Agora tem outras pessoas, e são muitas as pessoas, e muitas vezes crentes, que têm suas feridas e escolheram usar essas feridas como justificativa para fazer o mal, para serem mal educados, para serem desbocados, para serem ingratos, para tratarem mal outras pessoas. Ah, não, mas eu fui muito ferido. Quando eu utilizo isso como justificativa, eu mostro que o meu coração precisa do remédio amargo, que não é o conhecimento, é algo anterior ao conhecimento, que é a capacidade de se voltar para Deus e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, muda a minha vida, eu preciso de uma visitação da tua graça, para que eu seja capaz, porque eu não sou capaz de por mim mesmo usar esse conhecimento que eu tenho, de pegar isso que eu aprendi, porque ainda que eu aprenda, eu continuo necessitando da graça de Deus para que eu seja capaz de fazer o bem. O apóstolo Paulo, que era o apóstolo Paulo, dizia assim: o que eu quero eu não faço, o que eu planejo
eu não consigo fazer. E o que eu faço é justamente aquilo que eu não queria fazer. E esse é o remédio amargo. Como é difícil a gente chegar e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu quero ler com vocês o texto bíblico que está em Lucas capítulo 23, verso 39. Eu quero conversar com cada um de vocês sobre 3 características muito simples do ladrão que estava na cruz. Todos nós conhecemos essa história do ladrão arrependido, do criminoso, né? Criminoso arrependido. Todos nós conhecemos essa história, mas essa história, ela é uma chave para que a gente entenda como a graça de Deus opera na nossa vida prática. Se nós aprendemos essas 3 coisas simples que estão aqui, nós somos capazes de ver, e se praticarmos essas coisas, nós seremos capazes de ver grandes milagres de cura na nossa família, grandes milagres de cura no nosso trabalho, no nosso ministério, naquilo que a gente põe a mão. Vamos ler o texto. Diz assim: um dos criminosos de pendurado ao lado dele, de Jesus, zombava: então você é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu: você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas esse homem não cometeu mal algum. Então ele disse: Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. E Jesus lhe respondeu: eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Gente, esse texto aqui tem tanta riqueza, que eu oro para que Deus me dê graça para mostrar para cada um de vocês a riqueza que há. Mas uma coisa que me chama a atenção, que eu acho mais extraordinário, nós estamos aqui, esse homem, esse criminoso, vejam só, nós vamos aprender de um criminoso. O pessoal fala muito, bandido bom é bandido morto. Aqui está um bandido morto. Ele está morto, condenado mesmo. E ironicamente, é um bandido que nos fala. Porque esse homem, ele não teve a chance que nós temos de ouvir a palavra de Deus. Nós ouvimos a palavra de Deus repetidas vezes, abundantemente, detalhadamente, de forma muito rica, de forma muito tranquila. Vejam, esse homem contempla a cruz, histórica e presencialmente, em um momento de morte. E vejam só que o seu companheiro do lado não está nem aí, está tirando um sarro, está brincando com a morte, está tomado por um espírito de rebeldia. Mas esse bandido, esse criminoso, com poucas explicações, com uma percepção mínima, presta atenção o que é um coração está aberto. Vejam só o que é um coração está aberto. Quando um coração está aberto, não há limites para o que Deus pode fazer. Se o seu coração estiver aberto para Deus, não há limites para o que Deus vai fazer na tua vida. Ah, tu não sabe, pastor, do jeito que está a minha vida. Eu quero te dizer, se o teu coração estiver aberto para Deus, mas escancarado para Deus, não é uma frestinha, é escancarado para Deus,
A graça de Deus é capaz de te erguer do monturo, capaz de te erguer da depressão, capaz de te erguer da falência moral e te colocar de pé e te colocar entre os príncipes do teu povo. Deus vai fundo. Escancara teu coração. Esse homem recebeu tão pouco. Não teve muitas explicações, mas ele foi capaz de abrir seu coração para Deus. E algumas coisas aqui são tão importantes que nós precisamos aprender. 3 coisas importantes que ele fez, que se nós fizermos, nós vamos colher essas coisas na nossa vida. Você não está numa cruz prestes a morrer, mas talvez você está numa situação difícil. Você está em momentos complicados. Interiormente você sabe o que você está vivendo. Muitas vezes nós sabemos que estamos num deserto árido por dentro. Podemos ter comida, podemos ter casa, mas a nossa vida não está bem. Nós sabemos que precisamos de uma mudança dentro de nós. O que esse homem fez? Que são remédios amargos? São. Mas se nós aceitarmos da parte de Deus, nós veremos algo extraordinário acontecer. A primeira coisa que ele fez aqui, que nós podemos ver, e que nós deveríamos fazer, é que ele aceitou a consequência dos seus atos. Ele está ali na cruz, ele reconhece que ele foi um criminoso, que talvez ele matou gente, que talvez ele provocou a desordem dentro do império, que ele prejudicou muita gente, que ele prejudicou famílias. Ele aceita as consequências daquilo que ele fez. É um remédio amargo. Nós somos capazes de aceitar a consequência das coisas que nós fizemos? Porque muitas vezes nós ficamos revoltados contra Deus, contra coisas que Deus não fez. São consequências de coisas que nós fizemos. Por exemplo, você um dia, na sua família, com um amigo, você teve um momento de ira, você se descontrolou. Você disse palavras para as pessoas sem freios. Tudo que veio na sua cabeça você disse, falou, derramou. E aquilo criou um clima, criou um problema para você, que você não consegue desamarrar aquele nó. Passa o tempo, você conversa com a pessoa, me perdoa, a pessoa, não tem perdão para ti. Não quero saber, não quero consertar essa situação. E gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós temos controle das coisas que nós fazemos, mas não temos controle da consequência das coisas que nós fazemos. Na maioria das vezes, Deus é tão misericordioso que na maioria das vezes, eu olho para a minha vida, na maioria das vezes, as grandes burradas que eu fiz, eu não colhi de acordo com o que eu fiz. Digo, Senhor, obrigado. Eu me lembro uma situação em família que nós saímos, uns 2, 3 anos, que eu estava tão endemoniado. Brincadeira, né? Mas eu estava tão possesso, porque o cara quando é tomado da ira é quase a mesma coisa que se endemoniar, né? Que eu, no meio da situação, eu estava tentando magoar todo mundo de alguma forma. Só que era um grande grupo e ninguém entendeu os desaforos que eu fiz. Quando chegou no fim da noite, eu já tinha baixado, né, aquele momento de ira, eu digo assim, ai, graças a Deus que ninguém viu o que eu fiz, o que eu tentei fazer. E as coisas que eu disse ninguém ouviu. Porque eu estava muito irado, muito indignado. Deus é misericordioso, mas existem coisas que nós fazemos
que nós temos que colher as consequências. Teve uma pessoa que eu decepcionei, ficou anos sem conversar comigo. Anos. Mas nenhum de nós, se nós quisermos que Deus trabalhe na nossa vida, nós temos que aceitar as consequências daquilo que nós fizemos. E às vezes fizemos algumas coisas, nossos filhos agem de uma determinada forma porque nós fizemos alguma coisa. Talvez não conquistamos a confiança deles. Aqueles que mentiram muito para os seus filhos. O meu filho não confia, bom. Ele não confia porque você mentiu muito. Mas agora eu estou falando a verdade agora, perdeu a confiança. Quando é que eu vou conquistar a confiança? Não se sabe. Nós controlamos aquilo que nós fazemos, não como as pessoas respondem. E muitas vezes parte da obra de Deus na nossa vida é nós aceitarmos as consequências daquilo que nós fazemos. Ok, eu aceito, Senhor. E às vezes a gente quer se revoltar contra, por que tu fez isso comigo? Não foi Deus que fez, fomos nós que criamos. Não foi Deus que fez. Ele não trabalha realizando mal contra nós, quem faz isso é o diabo. Mas nós fazemos mais contra nós do que o próprio diabo. Às vezes o diabo nem nos ataca, ele deixa a gente sozinho. Deixa esse aí, esse dá conta sozinho, não preciso nem me incomodar com ele. Esse se complica sozinho. Sabe aquele cara que joga a bola com a gente? Que ninguém marca, deixa que ele se atrapalha com a bola. Daqui a pouco ele... E nós, muitas vezes o diabo nem nos ataca, porque a gente se atrapalha sozinho. Agora, nós precisamos aceitar as consequências. Quando nós deixamos de culpar Deus, dizer, Senhor, o que tu está fazendo? De nos revoltarmos. Quando nós somos capazes disso, nós entramos num outro plano. Nós entramos num plano de falar e ouvir com Deus. Senhor, o que tu quer da minha vida? Como eu devo agir? Como é que eu devo trabalhar? Como é que eu devo reconstruir minha vida? Como é que eu devo fazer as coisas completamente diferentes? Às vezes, nós precisamos fazer restituição. Às vezes as consequências da nossa vida, talvez seja fazer restituição. Por exemplo, uma pessoa que você desonrou publicamente, de uma forma injustificada. Presta bem atenção. Você desonrou uma pessoa publicamente de forma injustificada. Você não pode pedir perdão para ela em privado. Você humilhou ela publicamente. Aí depois você vai lá privadamente e diz assim, me desculpa, manda uma mensagem de WhatsApp. A Bíblia diz que a restituição é uma coisa importante. Se você pode fazer restituição, você tem que fazer restituição. Se você humilhou alguém publicamente, diante de outras pessoas, injustificadamente, você tem que publicamente ter a coragem de dizer, me perdoe, eu quero reconhecer que eu agi de forma errada. Que eu fiz algo e eu disse algo que eu não deveria dizer. E por isso eu peço perdão. Zaqueu, quando recebeu a palavra de Deus, ele disse assim, aquilo que eu roubei dos outros eu vou devolver 4 vezes mais. O que eu roubei 4 vezes mais. Vou restituir. Porque esse é o coração e o remédio amargo daquele que realmente abre o coração para a graça de Deus. Abre o coração para a graça de Deus. E é isso que faz esse criminoso. Que maravilha. Agora, a segunda coisa que ele não faz. Ele não joga a culpa para ninguém. Ele não diz assim, é o Império Romano que fez isso. O Império Romano está pegando pesado. Que eu fiz, nem merecia tudo isso. A gente tinha que ver, ainda vai mudar.
essa situação política. Não, porque quando acontecem as coisas na nossa vida, vem uma voz, essa sim é uma voz diabólica, uma sugestão diabólica na nossa vida que diz assim, ó, escuta, isso que aconteceu, procura um bode expiatório, procura alguém que possa levar essa culpa, porque esse é o coração do ser humano, é buscar um bode expiatório. Alguém tem a culpa. Os cristãos um dia levaram a culpa de que Nero incendiou Roma. Quando eles se revoltaram com Nero, Nero disse assim, eu preciso arranjar um culpado. São os cristãos. E levou os cristãos para a arena do circo romano para pagarem por aquilo que ele tinha feito. E nós, como seres humanos, muitas vezes, em muitas situações, ouvimos essa voz e procuramos qualquer coisa que esteja perto de nós para nós jogarmos a culpa. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando nós jogamos a culpa para os outros, a gente, mesmo que seja dentro de nós e não falemos, isso aí é a responsabilidade do outro, nós nos acomodamos e não crescemos. Pessoas que ficam dizendo, isso aconteceu por causa dele. A minha vida, eu não prospero na minha vida. Tem pessoas que vivem justificando, por que eu não prospero? Não, eu prospero porque eu não tive sorte. Por que o meu casamento não vai bem? Meu casamento não vai bem porque eu não tive sorte de encontrar uma pessoa certa. A minha carreira não avançou porque eu tive muitos obstáculos. Teve muita gente querendo me derrubar. Bom, meu amigo, eu vou te dizer, isso aí serve de desculpa para qualquer pessoa. Serve de desculpa para qualquer pessoa. Todo mundo pode dizer. Quem é aqui que não teve alguém que quisesse lhe derrubar? Você não teve? Quantos tiveram gente que quis lhe derrubar? Levanta a mão aí. Cheio de gente. Cheio de gente. Aí você pode dizer, não, esse aqui tentou fazer. Ou você pode seguir em frente, apesar de todas as coisas. Esse ladrão, esse criminoso, é incrível a obra do Espírito Santo na vida dele, na cruz, naquele momento, é algo espetacular. Ele não transfere a culpa. E aí, a terceira coisa maravilhosa na vida desse ladrão, desse criminoso, que ele faz, o bandido bom, esse bandido abençoado. Esse bandido abençoado, ele deseja estar com Jesus. Você já pensou isso, gente? Tem uns crentes que querem a bênção de Deus, mas não querem estar com Deus. Você já viu isso? Quer ver? Chega no culto, começa o louvor, a pessoa está assim. Está na hora da palavra, está assim, ó. Aí diz assim, vamos orar pelas necessidades. Vamos lá. Oração eu quero, oração eu preciso. Sabe o que é isso? É você querer as bênçãos de Deus, mas você não quer saber de Deus. Só que eu quero dizer para você que a maior bênção que existe nesse planeta é estar na presença de Deus. É estar perto de Jesus. A maior festa do coração é a festa do coração cheio de Jesus. Você pode estar a festa que não tem Jesus no coração é tristeza só. A comida que você come na ingratidão é a pior comida que há. A veste nova que você recebe, as experiências que você tem sem a presença de Deus não valem nada. É só insatisfação. Você não consegue estar satisfeito. Porque a satisfação, presta bem atenção, na mão de Deus é que repousa a satisfação do coração humano. Eu tive tantos amantes,
eu tive tantas experiências sexuais, fiz tudo que me deu na cabeça, que eu achei que ia me trazer o topo da alegria, só que eu encontrei o vazio. Sabe por quê? Porque é na presença de Deus que as coisas trazem satisfação para nós. É quando nos voltamos para Deus na plenitude. Por isso que às vezes você vê uma pessoa aí tocando seu violãozinho, comendo pão com mortandela, tomando um café, ela está feliz da vida, porque ela está com Jesus no coração. Eu não estou querendo dizer que você não tem que querer algo melhor para a sua vida, não é nada disso. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que o algo melhor na sua vida nunca vai ser algo melhor na sua vida se você não tiver satisfação em Deus. Se você não tiver alegria de andar com Jesus. Às vezes as pessoas pensam, eu gosto de estar perto de Jesus, eu gosto de estar junto com o povo de Deus, com gente que teme ao Senhor, eu gosto de estar cultuando. A gente quando vai para outros lugares, agora a gente foi lá no Panamá, e aí quando a gente chegou, o meu cunhado disse assim, não, tá, certamente, ele não quis dar pressão, claro, né? Ele disse assim, não, certamente vocês estão cansados, vocês não querem ir na igreja. A gente chegou na quarta-feira, e tinha culto no domingo. Eu digo, não, a gente quer ir na igreja sim, nós queremos estar na igreja, porque a gente gosta de estar no meio do povo de Deus, nós gostamos de andar com Jesus, a gente gosta de estar na presença de Jesus, porque Jesus é bom, Jesus só faz o bem, Jesus é um caminho que só traz alegria para o coração. Está entendendo, meu irmão? Foi o que esse homem disse. O que ele disse para Jesus? Ele diz assim, lembre-se de mim. Olha só, o pedido dele foi até modesto. Ele diz, lembre-se de mim quando vier no seu reino. Jesus disse assim, não é quando eu vier, é hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Você consegue entender que a voz de Deus fala contigo também? Talvez o desfrutar do paraíso é só um passo. Está pertinho. Você já imaginou a grandeza de Deus? Que na cruz sangrenta estava o paraíso pertinho. É como se tivesse um portal ali. Entendeu? Um portal na cruz. De um lado estava a morte com seus terrores, sua frieza, sua implacabilidade, o medo, o vazio, e do outro lado o paraíso. Pertinho. E aquele homem disse, quando se tu te lembrares, Jesus disse assim, hoje mesmo, daqui para o paraíso, direto. Que maravilha a graça de Deus, que maravilha a graça de Deus na tua vida, meu irmão. Porque esse paraíso você pode viver, não só no futuro, mas você já começar a viver agora. Abrindo o seu coração para Deus, abrindo para a obra de Deus. Eu não sei o que Deus quer de você, porque você esteve exatamente nessa mensagem, mas eu quero te dizer, abre o teu coração para aquilo que Deus quer fazer, aquilo que você sabe. Para de dar volta, porque o paraíso é só um coração aberto, de distância. Você vive batendo cabeça, você vive com problemas, você vive sem resolver sua vida, você sabe que está faltando alguma coisa. Não é que está faltando alguma coisa, está faltando tudo, que é Jesus. Está faltando abrir o coração, mas é só abrir o coração também. É tão difícil, mas é tão fácil, que você pode dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, que eu nem abrir o coração consigo. Se você disser isso assim, se você disser isso dessa maneira,
Eu quero te dizer que Jesus te ajuda a abrir esse coração. Senhor, me ajuda, vem em meu favor. Hoje mesmo estarás no paraíso. Hoje mesmo você vai começar a andar em passos verdejantes. Hoje mesmo você vai andar em águas tranquilas. Hoje mesmo você vai encontrar satisfação. A satisfação que só quem experimenta são aqueles que vivem e recebem a graça de Deus em seus corações. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Hoje mesmo, olha que palavra para nós. Estarás no paraíso. Meu Deus. Eu ouvi uma mulher da alta sociedade, que viveu para a religião, e ela disse o seguinte: eu não enxergava Jesus. Eu vivia triste, ela preparou a vinda do Papa. Você já pensou? Preparou a vinda do Papa na América Latina. Mas ela não via Jesus. Ela via a religião. Quando Deus abriu os olhos dela, aquela vida triste se transformou em uma vida entusiasmada, uma alegria incontida. Para ela valeu também essa palavra: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Tomado de alegria. Sabe, eu não consigo conceber uma pessoa que está na igreja e que não consegue estar alegre, porque, gente, se Jesus, você abrir o seu coração para Jesus, não tem outra. Seu coração transborda. O coração transborda por aquilo que Cristo fez por nós e continua fazendo. A cruz continua elevada. A cruz continua falando conosco e continua salvando. E continua tirando da miséria. E continua colocando as pessoas no paraíso. E continua levando as pessoas para uma ressurreição eterna. A cruz continua valendo, a cruz continua erguida, a cruz continua demandando de nós uma decisão, uma abertura de coração, para vivermos tudo aquilo que viveu esse homem. Aleluia. Quantos de nós aqui queremos abrir o coração para Deus? Talvez estamos vivendo miséria espiritual. Estou falando de espiritualidade. Estou falando do coração. Talvez estamos vivendo miséria na nossa vida, em algum nível. E Deus quer que você abra o seu coração. E se você abrir o seu coração, que é uma abertura no culto e para fora do culto, é uma abertura para a vida, é uma abertura como decisão, não é uma febre mística que dá e passa, não, uma abertura para a vida. Se tivermos, nós vamos experimentar o paraíso, com certeza. A visitação, a glória de Deus na nossa vida, na face de Jesus. Então eu quero convidar você que entende isso, que entendeu isso, quero convidar você a sair do seu lugar, vir aqui, nós queremos orar com você.